só a ideia de pensar que alguém pode entrar na minha casa, naquela mesma manhã, o ataque mais próximo à minha casa aconteceu a 10 quilômetros da minha casa. E daí, se eu pensar que se de repente eles tivessem mais êxito no ataque deles e eles andassem mais 15 minutos de carro, eles poderiam chegar na minha casa e eu encontrar o Diego e o filho dele de 5 anos dormindo no chão do quarto seguro. E é, esse é o terror. Olha, o dia 7 eu acho que vai ser um dia que ninguém vai conseguir esquecer aqui em Israel. Naquela manhã, em torno de pouco antes das 6:30 da manhã, um sábado, um dia normal de descanso aqui em Israel, começou uma sequência de sirenes de ataque antiaéreo, que é uma coisa que a gente não está acostumado. Eu moro no sul de Israel, a gente faz parte da nossa vida sofrer esses ataques, as crianças já sabem quando toca a sirene tem que ir para o quarto seguro. Era uma coisa que até então a gente não achei que seria algo dessa proporção, seria mais uma vez que nós estamos sendo atacados através de mísseis de Gaza. Eu corri para o quarto do meu filho, peguei ele, eu tenho um filho de 5 anos, a gente foi para o quarto seguro e se trancou lá, mas a sequência de sirenes era algo que era incomum. Uma sirene atrás da outra sem parar por em torno de uns 10, 15 minutos. Como era muito cedo, a gente chegou ainda a dormir no chão mesmo do quarto seguro, tentando o que a gente achava que é só um ataque antiaéreo, ou um ataque aéreo, e nós podemos voltar para a nossa vida normal, e a gente estava seguro dentro do quarto seguro. Em torno das 8:30 da manhã, eu comecei a receber mensagens de WhatsApp, vídeos que muitos de vocês já devem ter acompanhado aí pela internet, que circularam naqueles dias. E a minha primeira reação, até é engraçado pensar nisso, eu pensei que era algum vídeo feito por inteligência artificial, alguma montagem, porque o que eu estava vendo no telefone não podia ser verdade. Grupos armados andando, do Hamas andando dentro de cidades israelenses, num sábado de manhã, matando gente pelas ruas, qualquer carro que passava, homem, mulher, criança, não importava, entrando em casa, matando pessoas. Nesse momento, tipo, eu vi que a gente entendeu que era uma coisa mais séria e começou a acompanhar as notícias pela televisão. E como israelense, acho que qualquer pessoa que conhece um pouco Israel, qualquer pessoa que cresceu no Ocidente pode ver aquela brutalidade, daquela forma de ataques de pessoas inocentes, pessoa clamando por ajuda pelo telefone em rede nacional, pessoas que estavam presas dentro do quarto seguro deles, que as suas casas tinham sido invadidas, estavam sendo incendiadas, enquanto os terroristas passavam de casa em casa, em comunidades muito próximas onde eu vivo. Algo imperceptível, é algo que Israel não vai esquecer esse trauma por décadas. Eu nunca tinha vivido isso, eu vivo aqui há mais de 20 anos e eu acho que também os meus amigos que nasceram aqui, nós como um país estamos sofrendo, sentindo a mesma coisa. E isso eu nunca tinha visto antes, é um país em luto, em pós-trauma. Israel é um país muito pequeno, então todo mundo conhece alguém que conhece alguém, ou que foi morto, ou que foi raptado. Tem 240 israelenses hoje sendo foram raptados, sequestrados, estão nas mãos do Hamas, crianças, idosos, mulheres, homens, todas as idades. É uma preocupação muito grande diariamente o que acontece com essas pessoas. E também voltando à questão da cobertura, todo mundo fala tanto de direitos humanos e dentro de uma guerra. Cruz Vermelha, ninguém viu nenhum desses 240 civis que foram sequestrados das suas casas pelo Hamas. Ninguém sabe o estado de saúde deles. Israel está tentando forçar o Hamas através em troca de
um cessar-fogo de algumas horas, libertar parte deles, mas os direitos humanos dessas pessoas, o mundo esqueceu muito rapidamente. Isso é muito triste pra gente. Hoje em dia a gente vive num mundo louco de informações e de mídia social e de lacrações, e todo mundo quer buscar os heróis e os vilões de cada história, e a realidade, até na nossa vida pessoal, a realidade é complexa e não existe preto e branco, a maior parte da nossa vida é cinza. Então, meu pedido para pessoas que não conhecem o conflito, que estão acompanhando pelo noticiário, sim, tentar entender melhor, mais devagar, não correr para as mídias sociais e começar a publicar coisas que você não sabe exatamente as fontes. É uma história complexa. Tente entrar na internet, tente se informar o que está acontecendo, não só em Israel, como na região. Tentar entender o que é o Hamas, o que é Israel. Tentar falar com pessoas que passaram por aqui, que conheceram, que viram com os próprios olhos a realidade que a gente vive aqui, que é uma realidade complexa, eu não tenho dúvida disso. E essa guerra é uma tragédia. Não vai ter vencedor nessa guerra. Eu não tenho dúvida alguma que Israel vai conseguir a vitória militar sobre o Hamas, mas para nenhum israelense isso vai ser uma vitória. A gente tem 1.400 pessoas mortas. Isso nunca aconteceu antes na história do país. E a gente não pode esquecer disso. Essa guerra não está acontecendo do nada. É um ataque terrorista que matou 1.400 pessoas. O Hamas hoje tem em torno de 240 civis sequestrados na faixa de Gaza. Ninguém viu essas pessoas. Ninguém sabe como eles estão. Nenhum órgão das Nações Unidas, da Cruz Vermelha, intervém para tentar ver como estão essas pessoas. E essa hoje eu acho que é o grande grito dentro de Israel, é trazer de volta os sequestrados para casa. Logo nas primeiras 2 semanas depois do ataque, o país praticamente paralisou. As aulas foram canceladas. Começou um recrutamento chamado de tropa de reserva massiva. Nunca na história de Israel teve algo assim. 360 mil pessoas estão agora em serviço de reserva. E também ataques constantes, que a gente não acompanha muito na mídia brasileira, as centenas de mísseis que são lançados sobre Israel diariamente. O Hezbollah também, na fronteira com o Líbano, está atacando Israel constantemente. Infelizmente não vejo também nenhuma cobertura a respeito disso na mídia. Então a nossa vida, nós ficamos em casa, a gente tenta passar também para as crianças que não proteger elas da realidade que a gente tem que enfrentar. Então a gente fala, se toca a sirene, a gente tem que entrar agora para o quarto seguro para a gente ficar seguro. O meu filho me perguntou, mas por que ficar seguro contra o quê? E eu não sabia o que responder para ele. Uma criança de 5 anos não pode entender que alguém está atirando um míssil para matar civis. Nas últimas 2 semanas, a gente começou a voltar um pouco ao normal, então as escolas estão abrindo agora meio turno para os pais poderem trabalhar. O país, mais ou menos, os lugares de trabalho sim estão voltando ao normal. A gente já teve a experiência do corona também, que as pessoas estavam trabalhando de casa, então muitas empresas estão dando essa oportunidade. Mas ainda o país está um pouco... digamos que a economia israelense está um pouco... Está em estado de guerra, literalmente. As coisas não voltaram ao normal. Mas depois de um período tão longo, as pessoas têm que continuar e têm que seguir a vida de alguma forma. A sociedade israelense é uma sociedade que tem porte o suficiente. O conflito infelizmente faz parte da nossa vida, faz parte da história de Israel. E isso se eu posso dizer alguma coisa positiva sobre esses dias que a gente está vivendo, é
a união nacional e o voluntariado das pessoas em sim ajudar uns aos outros. Que Israel também é um país que é muito dividido entre eles, isso não sai muito na mídia internacional, que é um fator mais interno, mas sim, é um país que estava muito dividido, existe muitas discussões políticas dentro do campo democrático de como o país deve ser dirigido. E a gente já falado antes da polarização que está acontecendo em todo mundo, Israel não é exceção, mas nesse momento Israel está unido e as pessoas vão voltar, vão reconstruir aquelas comunidades. A vida pode continuar. A nossa existência aqui depende disso. É difícil uma pessoa de um país que... Eu cresci no Brasil, um país que é gigante, um país centenário, é, tem valores ocidentais. É difícil imaginar que a gente vive num país que, se a gente não tiver um exército muito forte, a gente não vai existir.